Com o dado 30. O que é esse jogo? Esse jogo, na realidade, ele tá querendo... a proposta desse jogo, né, é simular uma partida de RPG, Sim. né, usando só cartas. Aham. Tem os dados, mas eles não são tão usados assim, né? Mas é mais as cartas, né? É mais as cartas que vão Vamos dar uma definir aí a olhada. partida aí. O que ele tem? Ele tem 400 cartas e 2 dados. Então, boa sorte pra eslivar tudo isso. Né? Boa sorte. Mas então, vamos começar pelas cartas aqui. Ó. Tem 5 tipos diferentes de cartas, né? O que é o mais importante aqui, né? O azul. O azul são Heróis. os heróis. No começo da partida, cada um vai escolher 3 heróis. Né? Que vai ser aí como se fossem os personagens, né, que vocês estão jogando, né? Sim. E eles vão representar, né, o teu grupo. Verde, o que é o verde? Verde é o terreno. É o terreno, é o cenário onde eles estão. Tem aqui, ó, terreno. Toca dos goblins. Goblins. Os vermelhos são monstros, né? E vai ser a carta que mais vai dar dor de cabeça. Mais vai estar mexendo aí, né? Mas é os obstáculos aí que os heróis vão estar enfrentando, né? Então tem o observador, que é o beholder, né? Não sei se você conhece o beholder D&D. Né? O roxo, o que é o roxo? O roxo são as habilidades que vão os... determinar, né, a partida, né? Os poderes ou as habilidades, né? Então, a gente tem aí, ó, ataque furtivo, né? É a ação que o personagem vai fazer. Né? E daí vai ter as regras daí, ditando se o personagem vai poder fazer essas ações ou não. Sim. Aí, né, já que a gente falando em monstros, agora tem que ter os tesouros, né? Tem tesouros no nome do jogo, né? Então tem que ter as cartas de tesouro. Tem os tesouros aí, ó. Então, as cartas de tesouro, né? É bem autoexplicativo, né? Você coloca no personagem e vai dar... você equipa ele e ele vai dar o boost no personagem. Vai dar o boostzinho. Pra ele poder enfrentar personagens mais fortes. Então, preparação. Como é que a gente faz? Pega lá os heróis, né? Como a gente tinha falado, vocês vão escolher 3 heróis, né? E assim, existe... vai de vocês, né? Estão jogando aí de 2 ou mais pessoas. Cada um escolhe um de cada vez, ou tem o sorteio também, né? Que é mais difícil. Né? Varia de como você pretende, né? Isso aí é pretensão de cada partida. Talvez jogadores que já conheçam mais o jogo prefiram, sei lá, tirar na sorte. Ou prefiram montar um time que, né, possa arquitetar melhor, né? Uhum. Mas então, isso é importante de falar também. Existem várias formas de jogar esse jogo. Sim. Né? O que a gente vai explicar aqui agora, que é uma forma mais básica, é a aventura. Né? E você joga, né? Joga aventura aí várias vezes para se familiarizar com o jogo, né? Daí depois dá para jogar as outras vezes. Sim. Né? Mas então, vamos na sorte aqui. A gente tirou Remel, Paladino, Nums, Feiticeiro e até o Perinho, a Predadora. Então, já tem o nosso grupo aqui. Sim. Né? Então, a gente tem o nosso grupo aqui, né? Vamos fingir, né, que tem lá as outras pessoas, né? Tem, cada um escolheu grupos, né? Os outros grupos. Cada um escolheu o seu grupo. E daí é o seguinte, você tem 3 coisas que você pode fazer. Né? É assim, no seu turno, tem 3 coisas, né, que você pode fazer, mas no primeiro turno, a única coisa que você vai fazer é explorar terrenos. Aí vem o baralhinho dos terrenos. Baralhinho maldito. Às vezes é maldito, às vezes não. Cara, de 100%, quase 80%, 90% é maldito. Mas então, como é que faz? Embaralha lá, né? E daí pode ser um outro jogador, vai lá e pega a primeira carta, né? E daí você decide se você vai ficar nesse lugar ou não. Casas abandonadas. Quais que são as regras? Na carta de terreno vai ter as regras para a aparição de monstros, né? Sim. E quais que vão ser as regras? As regras vão ser o seguinte, ó. Para cada brasão que tiver, vai ser um monstro diferente. Sim.
E o número vai ditar o nível do monstro que vai aparecer. No caso aí já seria excelente isso aqui, você não precisava nem mudar, porque tem coisa muito pior que aquilo ali, é melhor ficar com aquilo Mas ali. então, ó, casas abandonadas, 3 menos, 3 menos, 3 menos. O que significa? Que vai aparecer 3 monstros. Sim, com níveis de 3 ou E menos. cada um deles vai ter nível 3 ou menos. Então, ó. Vamos supor que a pessoa ela decidiu ficar aqui. Vai ser revelado, né, a primeira carta. E daí, ó, esse escudinho que tem aqui é o poder. Ele é tipo a força do monstro. Esse é o poder tanto da criatura quanto do herói. Todos os personagens têm esse escudinho aqui, ó. Esse escudinho é o poder, né, da criatura ou do personagem. Sim. A morte. Ela tem nível 9. Então já não vai entrar nesse combate, então. A gente pega e deixa ela de lado. Olha! Guerreiro Goblin. Goblin. Esse fica. Esse, está aí o Goblin. Temos o primeiro adversário. 7. Elemental da vida. Não. Muito forte. 3. 3 ficar ou menos. Bárbaro Orc. Ficou o Bárbaro Orc. E esqueleto. O esqueleto. Fechou. Aí já dá Fechou pra o fazer. grupo. Já dá pra É. fazer o grupo de rival já. Mas então vamos fazer um outro aqui, só de exemplo. Só. Campo de batalha. E aqui já não são 3. Veja que não é sempre 3. Pode ser 2 e até 1. Pode ser qualquer um, na realidade. Né? É. Mas, ó, campo de batalha tem um brasão de 3 ou menos e um brasão de 4 ou mais. Então, vamos ver aqui, ó. Começando de cima para baixo. Começa Sim. sempre de cima para baixo. 3 ou menos. 5, muito forte. 3, Aí, ó. soldado abissal. Esse vai ficar. a Agora 4 mais. para cima, velho. Se vier um dragão, 5. lascou. Foi meio que sorte. Porque assim, vai até nível 10, acho que nível 12, eu acho. Nível 20, tá? Tem um monte. tem nível 20. Eu acho que deu. Se bem me recorda, tem uns dragão aí que. Os dragões, mas Os já dragões chega são lá. muito poderosos, tá louco? Podia tirar um dragão ali e acabou. Vamos embora. Mas então, beleza. Então, a gente já tem o grupo decidido e já tem os oponentes, né? E sem esquecer que cada terreno tem a maioria dos terrenos, né, tem umas regrinhas aqui. Quando o jogador usa cartas de ação, o machado que é ataque, né? Aqui ele pode comprar uma carta. Beleza, então. Como é que vai acontecer agora? Então vamos fingir aí que E por sorte, o grupo escolhido aqui utiliza o machado ali, cara. Todos eles utilizam. Mas então, se tiver ela com 2 pessoas, o jogador da vez, ele coloca lá o grupo dele na frente dele, né? E uma outra pessoa vai controlar os monstros, tá? Se tiver com 3 ou mais, daí vocês decidem quem vai controlar os monstros. Vai ter o mestre de mesa e o jogador. A única diferença é que nós estamos utilizando o dado. Dado não é. As cartas em vez de dados, né? Como seria um RPG comum. Né? Cada um vai comprar 6 cartas, né? E, inclusive, isso daí faz antes de... Não é só na hora que for do combate, né? Você tá lá com 3 pessoas, cada um vai comprar lá a hora que tiver escolhendo os heróis, né? Sim. Compra lá 6 cartas e fica com elas na mão. Né? Fica na mão o tempo todo já pra ir pensando na estratégia que vai usar. Sim. Então, quem está controlando os monstros também vai pegar 6 cartas. Né? E daí é hora da iniciativa. A não ser que tenha uma pessoa aqui que esteja escrito iniciativa, né? Assim, se tiver um com iniciativa, vai começar aquele que tiver iniciativa. Se os dois tiverem iniciativa, é rolado um dado e feito o desempate. Sim. Então, como ninguém tem iniciativa, então a gente rola o dado. É a mesma coisa. 2, 2. De novo até. Isso aí, 2, 4. Então, os monstros começam. Né? Como é que se dá o turno? Cada carta, né? Cada personagem tem uma ação. Você vai pegar lá e vai escolher a carta que vai ser a ação que você vai fazer. Então, ó, ou vocês usam uma carta, ou usa uma carta que tem na mão, né, de ação,
ou usa uma habilidade do personagem, Sim. ou compra uma carta, né? Comprar uma carta se você não tem lá 6 cartas na mão, o máximo é 6. Sim. Né? Não pode ter mais que 6, não sei que tem uma habilidade que diga isso. Você compra lá uma carta, ou você rouba o tesouro de alguém que está morto. Sim. Né? Se alguém morreu e deixou o tesouro, você vai lá e pega essa carta. Né? Isso é uma ação também. Aquela carta que tiver a iniciativa, ela é obrigatoriamente a que começa. Sim. Por exemplo, digamos que alguém tivesse aqui uma iniciativa. Digamos que esse aqui tivesse a iniciativa. O Mums tivesse a iniciativa. É ele que começaria o round. Né? E assim por diante. Porque aqui, assim como a gente fez aqui, ó, ninguém tem iniciativa. Então, ele pode escolher como ele tirou a iniciativa, qualquer um dos dois para começar a lutar. Mesma coisa eu, se tivesse tirado a iniciativa, qualquer um deles para lutar. E se os dois tiverem iniciativa, ele tem que jogar o dado do mesmo jeito. Não, que aí a gente vai fazer o desempate, mas aí o primeiro que vai jogar é aquele que tiver a iniciativa. Ah, sim, pelo personagem. É o primeiro personagem. Mas então, qual que é o requisito? Não é qualquer personagem que usa qualquer carta, existem umas regras. Né? Sim. E qual que é a regra mais importante? É o seguinte, existem os símbolos aqui, né? E cada símbolo representa um tipo diferente de poder. Tem todos esses símbolos aqui e tem um número em cima desses símbolos. Né? Então o que vai acontecer? O personagem que vai usar esse poder, essa carta, ele precisa ter um número igual ou maior. Né? Por exemplo, o meu soldado abissal ele tem 2 de furtividade. E aqui, ó, roubo, 3. Então ele não pode usar. Sim. Não. Portanto, se fosse menor, né? Digamos que o personagem tivesse 4 e... Ó, aqui, ó. O Legião, ele tem 2 de magia divina. E a carta de retribuição custa 2 de magia divina, então ele pode usar. Pode usar. Alvo. Um inimigo, morto-vivo, demônio, familiar ou elemental, fere o alvo. Remiel usou a carta de banir no meu Legião e feriu o Legião. Sim. Então, as cartas que estão feridas a gente vai deixar de lado. Não tem nada que eu possa fazer de ação, como eu sou a missão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou comprar uma carta. Pode fazer sua ação. Então, o feiticeiro vai usar o míssil mágico. Alvo, um inimigo. Jogue dado. Se o dado for maior que o escudo do alvo, ele é ferido. Eu vou atacar o amigão ali. Ele tem 3 no escudo dele. Então você tem que tirar... Tem que tirar 4, 5 ou 6. 4, 5 ou o dragão. Jogar 6. Não consegui nada. Só perdi o turno só. Então, os meus personagens todos já fizeram as ações. Então, eu não posso fazer mais nada. Então você ainda tem mais um personagem, então você ainda pode fazer mais uma ação. Ela vai usar o transpassar. Se você ganhar este round, pode ferir 2 inimigos ao invés de 1. Não pode ferir o mesmo 2 vezes. Isso aqui é só um equipamento para a parte final. Beleza, então todos os personagens já fizeram suas ações. Então o que a gente faz agora? A gente vai pegar lá todos os modificadores, né, todas as coisas, né, as cartas de ações, as cartas que não tem o poder, né, não tem o escudinho, né, que já for a ação a gente retira. Qual que vai ser o poder total do grupo? É só somar a força de cada carta. Ó. Esse aqui tem 2 de força, 1 e 2, mais essa carta que usou. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Sim. Esse grupo tem 6 de força. E o meu grupo aqui tem... na realidade só tem 3 só, né? Por causa daquele probleminha lá com a carta. Se ele tivesse se dado bem, aí ele tava top, só que né? só que tem mais uma coisa também, né? O Legião ele tá com 0 agora. Mas se ele não tivesse com essa carta aqui, se ele não tivesse tido aquele problema com o dado, ele estaria com 4 agora. E quando o personagem tá ferido, ele fica com 1 a menos. Então, eu tô com só 3. Você tá com 6 de força, eu estou com 3 de força. Então, vai acontecer o combate. E como é que vai ser o combate? Cada um vai jogar um dado, né? 1. E soma com a força de cada grupo, né? Com o poder de cada grupo. Né? Então, você deu 7 e eu dei 4. Eu perdi.
Os monstros perderam. Então o que acontece? Você ganhou, você vai escolher uma das minhas cartas para ferir ou matar. Entretanto, se você ganhar este round, você pode ferir 2 inimigos ao invés de um. Então, eu feri sim. o outro e matei ele. Então, ó, a carta que já está ferida, se for ferida de novo, sai, morre. E eu fiquei só com um só, fiquei só com o soldado abissal. As cartas são descartadas, que foram utilizadas, né? E daí acontece o turno de novo. E aí você Ele vai repete tudo jogar, de novo. a gente vai jogar, joga as iniciativas de novo, né? E daí eu vou fazer as minhas ações, eu só tenho uma ação só, né? Que eu tenho só um personagem. E o Ávalo vai fazer 3 ações, né? Dá pra ver que E já tá começando. É, Fora tá que bem. o escudo dele já diminuiu de 3 para 2. Tá com 2 agora. Como é que vai ser? Primeira coisa, terreno fica com você. Ganhou Tipo, terreno. Tipo um tesouro, né? Dependendo do modo de jogo, é o pra determinante para vitória. Aham. E os monstros vai ser o seguinte, ó. Você derrotou um monstro de nível 5 e outro de força 3, né? Então você vai ter 8 pontos de tesouro, né? Então a gente vai pegar as cartas de tesouro, né? Sim, E vai são revelar as 5 primeiras cartas. E tem que tomar cuidado que tem uma... Acho que é o mímico, né? Que você perde tudo. Tem isso também. Mas parece aqui que... beleza. Você tem 8 pontos. Daí o que vai acontecer? Você tá vendo esse brasãozinho aqui? Ó? Esse aqui é o valor. É o valor dele. Você vai escolher, né? Você pode escolher lá 4... poderia ser esses dois ou poderia ser esse aqui, né? E daí escolhe o tesouro e o resto descarta. Sim. Né? E daí tem mais uma coisinha, ó. Tem alguns monstros que eles... na descrição deles, se você virar a face para trás, eles têm um bônus de evolução. Sim, né? Você vai pegar essa carta, vai escolher um dos seus personagens e vai colocar do ladinho que vai dar... Ó, ele tá dando um bônus, tanto o bônus de força aqui, quanto o bônus de ataque. Sim. E daí imaginamos essa que vai evoluindo nos personagens. No próximo combate, o que seria esse personagem aqui, ó? Já seria bem mais forte do que no primeiro combate. Já poderia enfrentar alguém mais forte. Qual que é o objetivo do jogo? Bom, tem vários objetivos, né? Mas seria assim, o mais comum seria adquirir os 3 terrenos, né? Quem adquirir 3 terrenos primeiro. Mas tem outros objetivos também. É 5 na realidade. 5? Não eram 3? Não, é 5. Mas é assim, a gente decide, né? Que nem uma partida RPG, né? Sim, As regras do livro, se quiser mudar, muda, né? Quais que são os modos mais comuns ali de vitória? Ou conquistar 5 terrenos, somar 20 pontos de tesouro, Sim. né? O custo aqui do tesouro, matar um dragão, que é bem difícil, né? Os dragões difícil. são os monstros mais fortes do jogo. Muito. O cara tem que estar com umas 10 cartas aqui pra poder vencer um dragão. Ou você pode, né, que também é bem interessante, especificar um tempo para partida. Vamos supor lá, 2 horas de partida. Sim. E daí no final da partida, de 2 horas, quem tem mais ponto de tesouro, né, o que tem mais ponto de força, ganha a partida. E por experiência de multiplayer, já deu pra notar que a questão do tempo é forte. A gente jogou umas partidas multiplayer aí e deu pra ver que demorou bastante. Mas então, outra coisa também. Se vocês estão fazendo lá a vitória por terreno, né? Tem terrenos que não tem combate, né? Se não tiver combate, esse terreno não conta, né? Ele precisa ter um combate, né? E tem um terreno aqui bem interessante que é o seguinte. A encruzilhada. Vamos achar aqui. Mas o que é encruzilhada, mano? Encruzilhada é quando você tá ali esperando o cramulhão. Não, você enfrenta um ou outro. Você pode atacar o grupo de outro jogador. Sim. Né? Então você escolhe, quero atacar esse outro grupo aqui. Daí fica um contra o outro. Né? E outra coisa também, você pode fugir. Né? Você não é obrigado a lutar até o fim. E em alguns casos até
é até bom, né? Porque vamos supor lá que você tem um herói seu que morreu, Sim. né? E você conseguiu fugir. Você pode pegar outro, não o mesmo herói, né? Porque ele tá morto. Sim. Mas você pode ir pra taverna e pegar outro herói, né? Você, como jogador, decide fugir. Sim. O que acontece? A fuga ela acontece automaticamente, só que assim, um dos seus personagens ele é ferido, né? Ele tá tentando fugir e acaba sendo ferido, né? Quando você estiver jogando com os monstros, não é assim que funciona. Então, existem cartas de ação que te habilitam a fugir. Só para os monstros, eles são obrigatórios a utilizar a carta. Quando você tá com monstro, você não pode fugir. É só com carta, você não pode Como escolher fugir. Existem cartas de monstros que barram a fuga. Barram a fuga. Aham. Você fica mais um turno ali. Você quer fugir? Aquela carta, até o fim daquele turno ali, te barra de fugir. Para cada vez que um jogador lá ou derrotou o monstro, ou fugiu, ou fez o que precisava fazer, né? Tá na vez do outro personagem, do outro jogador, né? Eles podem fazer três coisas. Ou ele pode explorar, né? Que é pegar os terrenos. Ou ele pode ir para o templo. O que o templo faz? Ele vai curar todos os personagens que estão feridos, Sim. né? Só que daí ele perdeu a vez, daí ele vai ter que passar a vai vez. passar a vez para outro. Ou ele vai pra taverna. O que faz a taverna? Você vai pegar um personagem seu que está morto e vai substituir por algum outro da pilha. Sim. Supor lá, o Tórax. Então, vamos fingir lá que até o Peri morreu. Ela tá descartada do jogo, não volta mais. Só que Entretanto, agora tem o Tórax. você também pode mudar o jogador. Eu não quero o Tórax, mas ele tá vivo. E pega um outro da pilha lá também. As cartas de evolução perde. Sim, sim. As cartas de evolução já era, não tem mais como recuperar, né? Só os itens, que daí você pode passar para um outro herói seu. Sim. Né? Como é que eu joguei nesse jogo? Tendo sorte, que aqui tem que ter muita sorte. Tem que tirar o terreno daquele e sair os monstros fáceis. Porque senão... mas tem um pouquinho de habilidade também, né? Vamos começar pelo terreno. Né? Na realidade é uma questão de fazer escolhas. Né? Sim. Encruzilhada. Você só vai jogar isso aqui se você sabe, né? Que vai ganhar vencer do outro, né? Mas então, esse já tentaria passar. Porra, 2 mais, cara? quando uma carta tem mais, mesmo que seja um mais, é extremamente arriscado. Mais é o pior, né? Vamos fingir aqui, ó. Seus heróis estão lá no nível básico, lá não tem item, não tem nada. 3, 1 e 2. É melhor. Este daqui é muito menos arriscado do que esse aqui. Sim. Né? Porque assim, ó, é só um só. Só que assim, é um e mais. Você pode tirar um monstro de nível 10 esse aqui. Esse aqui, se tirar um monstro de nível 10, você não vai lutar com ele. Não. Você só vai lutar com o monstro nível 3, ó. Vamos fingir, vamos ver qual que é o próximo aqui, ó. 10. Então, ó, se você tivesse lá as tendas selvagens, você não vai enfrentar ele. Só que esse aqui, ó, um mais. Pronto, já pegou. Você vai enfrentar ele. Já era, já. Quer dizer, você tem chance ainda, mas é bem difícil. Pô, mas ele já tem 10. Ó, imagine, esse aqui ele já tem 10. Com um dado ele já tem o mínimo, que é 1. Ficou com 11. 11 para 3, 4, 5, 6. Digamos que eles ficam com 6. Pô, 6 para 11, porra, vai ter que tirar Ainda você tem chance. 6 para conseguir vencer. Não é impossível, tem chance, mas é muito difícil. Não. E se dá empate? Então, se tiver empate, tira todas as cartas de ação, tudo que você fez e ninguém vence. Imagine. Ó, ele tem 11 aqui, ele tirou o mínimo, 11. Esse aqui tem 3, 4, 5, 6 e ele tirou 5. Pô, já se ferraram, todo mundo se ferrou. Ele precisa tirar 6 para poder vencer desse aqui. Ou seja, fica muito difícil vencer esse cara aqui, ó. Agora nesse daqui já fica melhor, né? Tirar 2... Só tem uma coisa que eu não observei, por isso que é bom ler o texto das cartas, ó. Ataque, obrigatório.
Esse daqui é obrigatório. Se você tirar esse aqui primeiro e aparecer aqui obrigatório, você não pode mais pular o terreno. Você é Já obrigado. ferrou, já vai ter que ficar Ó, com... aqui, ó. Tokai Orc, obrigatório. Monstros, outra coisa, meu. Monstros deve ser do tipo Orc. Então, Aí vai ter que ficar rodando até achar os orcs. vai tirando até aparecer. Olha, e aparece o tipo de monstro e aparece embaixo do nome. Ou seja, Só tem que vai- prestar bem atenção no que a carta de terreno diz. Né? Aham. E algumas cartas não acontece nada. Quer dizer, não acontece nada de combate, né? Você só vai, ó, Guilda dos Ladrões. Um desses seus heróis ganha evolução ao lado. Então, Só foi lá pra Uma guilda lá e evolução de ganhou uma graça. evolução de graça. Hein? beleza? É isso aí. O negócio é sofrimento. Que é sofrimento, cara. Esse jogo aqui é o jogo do sofrimento. Mesma coisa você pegar um mestre ruim no D&D. Não, é pegar aqueles mestres que ficam só colocando aquele escudinho na frente e só detonando os jogadores. É a mesma coisa. Só não tem o mestre.